Fala aí pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem. Eu tô gravando esse vídeo porque eu ia fazer uma transmissão ao vivo, porém eu tive muitos problemas técnicos, a internet aqui estava instável e aí eu achei que não ia ficar com uma qualidade legal e eu pensei que eu gravando um vídeo, entregando bastante conteúdo, seria mais jogo aí, seria mais justo com vocês, tá? E é o seguinte, o papo hoje vai ser sobre a harmonia no violão, tá? Vou tentar falar bastante coisa aí, não vai dar para falar tudo, obviamente, mas eu vou tentar de uma forma organizada, dentro do possível, falar dos assuntos aí que eu considero mais importantes. Primeiro eu queria falar um pouquinho de mim, assim, rapidamente, porque o foco aqui não sou eu, o foco aqui é a música, a harmonia, violão. Mas só para vocês, né, me conhecerem um pouco melhor, eu tô com 32 anos e eu toco violão desde os 12 anos de idade, mais ou menos. Mas é aquela coisa, tem pessoas que às vezes tocam muitos anos, mas fica ali sempre no mesmo nível, não evolui muito. E eu confesso que eu tive algumas fases de evolução, outras que eu fiquei mais estagnado, né? Fiz alguns cursos de música e tudo mais. E só que assim, há um pouco tempo atrás, eu comecei a enxergar a música com outros olhos, né? Ou melhor, ouvir, né? De uma forma diferente. E fui entendendo que essa parte assim de harmonia, aquela parte que a gente acha que é mais teórica, mas assim que pode ser muito prazerosa também a gente estudar teoria, estudar as notas musicais, porque quando a gente olha aqui para o violão, a gente não consegue de cara enxergar as notas, né? Perceber onde estão as notas, mas a música ela é feita de notas, né? Dó, ré, mi e tal. Então quando a gente começa a perceber melhor isso aqui no braço do instrumento, fica bem interessante, né? Da mesma forma que o pianista, né? Ele consegue ver as notas ali, saber, né? Quais as notas ele está tocando. A gente aqui se baseia muito nos intervalos, né? Então, quando veio a pandemia, eu estava com uma banda de jazz que a gente estava começando a tocar e aí veio a pandemia. Então eu estava num momento que eu estava treinando muito e aí reclusão. E eu aproveitei esse momento para estudar. Imaginei que a pandemia seria rápida e depois, né, ia tudo voltar ao normal, sei lá, em um mês, 2 meses, mas a gente ficou aí anos e anos, né, sei lá, 2 anos. Então, no começo eu fiquei estudando bastante e veio a ideia de elaborar esse e-book. Esse e-book, na verdade, eu peguei os estudos que eu estava fazendo sobre harmonia e eu resolvi fazer de uma forma, né, criar os diagramas, né, fui fazendo, desenhando no computador, de uma forma que eu conseguisse entender aquilo com mais facilidade no violão, né? Porque quando você pega um livro de harmonia, muitas vezes é a harmonia que serve para qualquer instrumento, tá? E tem livros que são de violão, de guitarra. Eu tentei criar aí alguma coisa que fosse de harmonia para violão, mais especificamente. E serve também para guitarra, mas o principal aqui é violão. Então eu fui fazendo esse e-book e depois veio a ideia de criar um curso online baseado também nesse e-book. E eu também me encontro assim, né, nesse lugar de professor de música, acho muito interessante. Eu acho que é legal assim, né, eu poder passar um conhecimento aí para pessoas e ver essas pessoas se desenvolverem, tá? Então, a pessoa pode tocar menos do que eu, pode tocar mais do que eu, mas contanto que eu possa ajudá-la, né, em alguma medida,
eu acho que já é válido, né? Então, o meu objetivo é muito esse, né? De poder trocar esse conhecimento, porque eu não só estou ensinando, mas eu estou sempre aprendendo também. Então, é basicamente por aí. E eu queria começar agora falando aí, né, dos assuntos aí de harmonia e como enxergar o violão pelas lentes da harmonia, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, a gente tem vários passos aí, né, que a gente tem que seguir, mas a gente vai começar pensando nas notas, tá? Notas naturais e acidentes. Então, existem 12 notas musicais, sendo 5 acidentes e 7 naturais. Quais são as notas naturais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? E os acidentes são sustenido e bemol, que a gente vê ali, por exemplo, no piano, como as teclas pretas. Tá? Então existem 5 teclas pretas dentro de uma oitava e 7 teclas brancas. Então, primeiro a gente tem que tentar olhar aqui para o violão e saber onde é que estão essas teclas brancas, que são a escala de Dó maior. Tá? Então a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? A gente vai desenhar aqui nossa escala de Dó maior. E aí, a partir disso, a gente já pode começar a tirar várias conclusões ali a respeito das relações entre as notas, né? Então, você tem, por exemplo, a distância de tom e semitom dentro dessa escala, que vai ser o quê? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? Então, você tem ali o primeiro semitom, que é do Mi para o Fá, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, o primeiro semitom, depois Sol, Lá, Si, Dó, que é aqui, Si, Dó, que é o segundo semitom, né? Então, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Outra coisa que a gente pode pensar também é nos intervalos, né? Os intervalos são também distâncias, só que eles já nos dão ali uma facilidade. A gente não precisa ficar sempre pensando 2 tons, 3 tons, a gente já pode pensar direto no intervalo. Então, do Dó para o Mi, uma terça maior, Dó, Ré, Mi, uma terça. No caso aqui vai ser maior. Se fosse Mi bemol, né, seria menor. Ó. Dó, Mi. Então a terça maior ela tem aqui 2 tons, a terça menor tem 1 tom e meio. Então a gente começa a perceber os intervalos, tá? Falando ainda da relação entre as notas, e a gente pode também trabalhar o ciclo das quintas, que é o que? Você pegar essa estrutura, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, e passar ela para uma outra tonalidade, porque aqui a gente está em Dó, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se a gente colocar um sustenido no Fá, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, né? A gente vai para escala de Sol. Se a gente partir daqui, ó, considerando o Fá sustenido, a gente vai ter, ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Tá? Então, aí a gente vai para uma outra escala, a escala de Sol maior. E é assim que funciona o ciclo das quintas, né? A gente pega a mesma estrutura e a gente passa ela, a gente transpõe ela para uma outra tonalidade. Tá? Então, basicamente isso. O que é importante da gente perceber em relação aos intervalos? Os intervalos, eles não são apenas uma distância que a gente vai contar, eles são sensações. Tá? Então, vamos continuar aqui no nosso Dó maior. Olha que interessante, todos os intervalos aqui, partindo do Dó, são ou justos ou maiores. O que são os intervalos justos? Aqui, ó, a quarta, ó, Dó, Fá, Dó, Sol, são os 2 intervalos justos.
eles são justos porque eles são muito perfeitos matematicamente, tá? Então, ó, dó, fá, dó, sol. Agora, todos os outros intervalos são maiores, que seria dó, ré, dó, mi, dó, lá, dó, si. Então aqui, ó, segunda maior, terça maior, sexta maior e sétima maior, tá? Então olha que interessante, na escala maior, todos os intervalos são maiores ou justos. E a gente já começa a sentir, ó, a sensação de uma sétima maior, a sexta maior, tá? Alguns intervalos são enarmônicos, por exemplo, a sexta maior, ela é a mesma coisa que sétima diminuta, tá? Mas vamos pensar aqui agora, né, no mais simples, tá? Então, ó, a sétima aqui, a sexta maior. Então a gente já, ó, percebe como a terça maior, ó, é um acorde consonante bem tranquilo. Terça maior é um intervalo, né, consonante bem tranquilo. E aí, a gente já tendo essas sensações, a gente pode pensar na escala menor. Qual que é a diferença da escala maior para menor? São apenas 3 alterações, tá? Que vai ser ali na terça, na sexta e na sétima. Agora elas vão ser menores. Então, em vez de eu ter isso aqui, ó, dó, ré, dó, mi, eu vou ter dó, ré, dó, mi, bemol. Olha como é que muda tudo, ó. Essa terça menor já mudou totalmente a sensação, a nossa sensação aqui, ficou algo mais melancólico, tá? Fá, sol, continua normal. Agora, ó, lá, bemol. Olha como é que essa sexta menor aqui, ó, também ela é uma coisa assim mais tensa, né? E você tem a sétima menor aqui, que é o si bemol, ó. Aqui você tem a escala de dó menor, né? Então, olha como é que a gente já está vendo aí a maioria dos intervalos e sentindo, né, a sensação que eles causam. Só vai ficar faltando aí 2 intervalos, que seria aqui a quarta aumentada ou quinta diminuta, que é o trítono, porque tem 3 tons e divide a oitava ao meio, né? Então esse intervalo aqui é muito importante, depois a gente vai falar melhor sobre ele. E ficou faltando também, ó, que seria aqui, ó, uma segunda menor, né? Tá? E esses intervalos a gente vê eles, a gente consegue perceber muito bem nos modos gregos, tá? Então, continuando aqui, a gente já viu, né, mais ou menos aí os intervalos, a importância de sentir, entender eles dentro das escalas, né, como graus ali das escalas e tudo mais. E agora partindo para o ciclo das quintas. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a pensar da seguinte forma. A gente vai dividir o violão aqui em 5 regiões. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Cada região vai ter um shape. E a gente pode usar também o kajed, tá? O que é o kajed? Para quem não sabe aí. Eu sei que tem coisas que muitas pessoas sabem e outras não. Mas vamos lá. O kajed é o seguinte. Você considerando os acordes que usam cordas soltas aqui, ó. Que seria o dó, né? Que é o formato de C, ó. Esse aqui é o C do kajed, ó. O A, aqui ó, é o Lá, tá? O G, aqui é o Sol, ó. O é o Mi e o D é o Ré. Tá? A gente vai considerar esses formatos aqui que utilizam cordas soltas, mas fazendo um mesmo acorde. Como é que isso vai acontecer? Ó? Dó em formato de C. Primeira região. Na segunda região aqui, ó, dó em formato de A, de Lá. Terceira região, a gente tem, ó, dó em formato de Sol. Tá? Eu gosto de fazer assim, porque se eu for fazer aqui tudo, pô, fica meio complicado. Mas aqui é o dó em formato de G, ou Sol.
Continuando, Dó em formato de E ou Mi. E aqui o Dó em formato de D ou Ré. Tá? Então, para cada formato a gente vai ter um shape ali da escala maior. Né? Aqui, por exemplo, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Aqui também, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? Esse shape aqui. Beleza. Próximo aqui, ó. Shape aqui do Sol. Ficaria, ó. Dó, né? O outro aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Então, a gente sempre tem aqui, ó. Dó. Né? E então assim, ó. Shape para a primeira região, para a segunda, para a terceira, para a quarta e para a quinta. Tá? A gente está falando aqui de Dó maior, a gente está usando só notas naturais dentro aqui da escala de Dó maior, né? Que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Aí se a gente for para outra tonalidade, tipo Sol maior, lembra que vai entrar o Fá sustenido? Então vai ser Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol de novo, né? O que a gente vai pensar? Ó? Se a gente fizer o Sol aqui, ó, a gente vai seguir a mesma lógica, ó, do Caged, ó. Ó, depois daqui vem esse, ó, depois vem esse, ó, depois vem esse, depois vem esse, né? Aí a gente vai fazer Dó, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Opa! Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Aqui. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aqui mesma coisa. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tá, então a gente utilizou a mesma lógica pensando aqui numa outra tonalidade. Se a gente for para Mi, cara, o Mi tá aqui, né? Então a gente, ó, pega ele aqui, ó, né? Nesse formato, e pega ele aqui, ó, nesse formato, ó. Tá, e tem que cantar as notas aqui, às vezes sem falar o sustenido, né? Existem várias formas da gente cantar as notas. Eu gosto muito de chamar, quando eu tô assim cantando e tal, chamar a nota principal de Dó, que aí fica tipo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Como se eu tivesse, né, sempre pensando ali na escala de Dó maior, só que numa outra tonalidade. Tá? Esse aí é o chamado método Kodály, para quem não conhece, é você chamar a tônica de Dó para cantar, né, fazer os solfejos e tudo mais. E aí, continuando na nossa lógica aqui, ó, a gente já viu, né, os shapes aqui, as regiões e tudo mais, e a gente pode começar a pensar em algumas coisas um pouco mais complexas, né? Tipo, por exemplo, você pode pensar na pentatônica, né? Aqui novamente em Mi, ó, aqui eu teria a pentatônica, né? Teria essa pentatônica aqui. Né? Então, em vez de você fazer a escala completa, você usa só as 5 notas da pentatônica, né? E aí você pode começar a pensar, por exemplo, usar o acorde aqui, em vez de usar esse Mi, ó, a tríade, você usar um acorde dominante e fazer a pentatônica, né? Para
tocar, sei lá, blues, ou então qualquer tipo de música e você quer dar uma sonoridade ali baseada aqui na escala pentatônica, que tem umas notas bem interessantes. Aí você começa a construir a pentatônica com base nessa mesma lógica aqui. Se você for para uma tonalidade menor, e aí também você pode pensar tanto nas tríades menores quanto nas tétrades. Por exemplo, aqui, se a gente for para Dó menor, ó, aqui, ó, né? É como se eu tivesse, ó, pego esse shape aqui, ó, e trouxe para cá, ó, né? E agora pensando aqui no relativo, né? Porque aqui eu tenho, sempre que eu tiver uma escala maior, eu vou ter uma relativa menor, uma terça menor abaixo. Então, se eu tiver no Dó e descer aqui, ó, pro Lá, ó, aí eu posso pensar na escala de Lá menor usando as mesmas notas, né? Aí vai ficar Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, né? Aqui pensando em Lá menor. Então, se eu estiver pensando em Dó menor, ó, que tá aqui, eu vou pegar essa mesma estrutura aqui e trazer para cá, ó. Né? E aí eu vou construindo. Eu pego, ó, daqui, aí eu vou, né? Eu posso vir para cá, ó, adicionar essa tensão aqui também, ó, só para poder compor aqui, ó, Dó menor, ó. Ó, aqui esse shape seria o shape que eu fiz aqui quando eu estava fazendo o formato, o Dó, né, aqui em formato de Lá, ó. Vai aparecer esse mesmo shape, só que aqui, quando eu estiver fazendo Dó menor. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ir criando esse pensamento. Quanto mais rápido for a associação, melhor a gente vai conseguir se situar ali, né, no momento que a gente tiver, até aquilo se tornar uma coisa inconsciente que a gente vai fazer aqui com os dedos sem nem ficar pensando muito, tá? Então, essa parte aí é mais a parte de relacionar as notas, né, com os acordes e conseguir enxergar aqui no braço. Uma outra dica aí é a gente pensar aqui, ó, na tônica, né? Porque aí a gente consegue se situar. Aqui em Dó, por exemplo, você tem a tônica aqui no baixo, né? Pensando aqui nas cordas graves. Então, ó, quinta corda pro lado esquerdo, quinta corda pro lado direito. Aqui, ó, sexta corda pro lado esquerdo, sexta corda pro lado direito. E aqui, quando chegar na quarta corda, você vai ter o desenho aqui pro lado direito, né? Então, você pensar nessa tônica que vai ajudar bastante você, né, se encontrar ali, né? Tá. E aí, seguindo, a gente tem que se aprofundar também nos acordes, porque assim, o que acontece? Na verdade, se você for parar para montar todos os acordes que existem no mundo, você vai demorar aí a vida inteira e não vai conseguir, porque são muitas tensões que você pode colocar, inversões, tem várias formas de fazer os acordes aqui no braço do instrumento. Mas eu penso assim, a gente tem que ter uma forma mais organizada, assim, um pouco mais científica para conseguir facilitar a nossa compreensão. Então, a gente vai pensar aqui
principalmente nas tétrades, que vai facilitar bastante a nossa vida, e construindo com o baixo na sexta corda, na quinta e na quarta, né? Então, por exemplo, uma tétrade maior aí, ó, com baixo na sexta corda, com baixo aqui na quinta corda e com o baixo na quarta corda, né? Aqui no caso eu fiz o Lá, né? Um Lá com sétima maior, Ré com sétima maior e o Sol com sétima maior. Mas só para exemplificar como é que os formatos mudam, só que a qualidade do acorde é a mesma. É um acorde maior, com sétima maior, né? Poderia fazer a mesma coisa usando as outras 4 tétrades aí, que são as principais, tá? Que seria menor, dominante, a meio diminuta e a diminuta. Ficaria assim, ó, menor, ó, né? Dominante, meio diminuta, diminuta. Então a gente já tem isso. E aí, quais são os outros acordes? A gente pode pensar que existem 10 tipos de acordes, tá? Todos os outros vão ser variações. Então, essas 5 tétrades que eu acabei de falar, você tem também a tétrade menor com sétima maior, que é aquele acorde, né, que serve muito para fazer aqui melodia, né? Então, esse carinha aqui, né? E tem também uma tétrade que vou fazer aqui o Dó, que é maior com a quinta aumentada. Esse acorde ele vai aparecer no 3º grau da escala menor harmônica. Eu quase não uso esse acorde, tá? Mas é um acorde aí que tem uma sonoridade bem interessante. Então, são essas 7 tétrades, e aí você tem os acordes com sexta, que são 2. Você tem o acorde maior com sexta, você poderia fazer ele aqui, ó, com a sexta, ó. Por exemplo, assim, né? Um Ré aqui com a sexta. Você tem como fazer ele aqui assim também, ó. Ele aqui em cima, ó, ficaria assim, ó. A sexta tá aqui, ó. A terça tá aqui, a quinta. Tá? E você tem também um acorde. Aqui embaixo ele seria assim, ó. Só pra não passar batida. Você também tem o menor com sexta. Sempre que for assim, maior com sexta ou menor com sexta, vai ser uma sexta maior. Essa sexta, ela tá ali para mudar um pouco a cara do acorde, vamos dizer assim. Porque você poderia ter um acorde com a sétima, só que você coloca a sexta no lugar da sétima, ele fica com uma cara, soa um pouco mais tradicional, assim. Dependendo do momento da música que tiver, vai funcionar bem, tá? O menor com sexta, que é esse cara aqui, ó, né, que você pode montar ele assim ou assim, né? Então, tem esses 2 acordes com sexta e fica faltando um, né? Eu falei que são 10 acordes, então 5 tétrades principais, mais aquelas 2 variações ali que a gente viu, mais os 2 acordes com sexta, e o outro que falta é o acorde suspenso, que é o quê? É quando você tira a terça e coloca a quarta. Tá? Essa quarta ela vai dar uma qualidade de suspensão, porque é como se fosse uma coisa meio mal resolvida, né? Que pede, a quarta ela pede para caminhar para a terça. Então se você tiver tipo aqui, por exemplo, ó, Dó maior, aí você pega aqui, ó, aqui é terça, ó, aí você troca ela pela quarta, aí fica
fica acorde suspenso. Você poderia ter esse cara aqui também com a sétima. Você poderia ter ele com a nona também. É o acorde suspenso. Então você tem esses 10 tipos de acordes, e aí você pode usar as tensões, que são o quê? Os intervalos que vão aparecer ali acima da oitava. Aí vem a nona, a 11ª, a 13ª, tá? São os principais aí. Você pode continuar, né, usando intervalos, mas quando a gente fala de acordes, basicamente a gente vai pensar na nona, que é a mesma que a segunda, uma oitava acima. A 11ª, a mesma da quarta. E a 13ª, a mesma ali da sexta. Então você vai adicionar essas tensões aos acordes para você criar uma sonoridade mais interessante, né? Quando você tem aqui, pensando no exemplo bem simples, quando você tem um dominante aqui, ó, aí você pega, ó, bota 13ª menor ou maior, 13ª menor, 13ª maior, né? Esse intervalo ele vai compor o acorde e vai dar assim um pouco mais de sei lá, gosto, vai criar uma tensão. Gosto, né? Gosto é engraçado. Vai dar um pouco mais de beleza, né? Ali no acorde, tá? E aí você tem também as inversões. Então, usando as tensões e as inversões, você tem muitas possibilidades, né? Se a gente pensar, por exemplo, num Lá aqui, ó, Lá com a sétima maior. Aí você inverte ele aqui, ó. Inverte ele aqui, ó. Tá? A inversão, cara, ela acontece como? Você tem, por exemplo, fundamental, terça, quinta e sétima. Aí você muda, joga fundamental lá para baixo, lá para cima, tanto faz. Mas a questão é que agora você vai ter terça, quinta, sétima e fundamental, né? Assim que funciona a inversão na teoria musical. Você só pega ali e joga a nota que está no baixo lá para a ponta, e aí primeiro você vai ter a terça no baixo, primeira inversão, segunda inversão, a quinta no baixo, e a terceira inversão, a sétima no baixo. Mas aqui no violão, basicamente, a gente vai pensar no acorde que está no baixo, né, e a disposição das outras notas não vai influenciar tanto, né? Dependendo da nota da ponta, vai ser importante se a gente estiver fazendo uma melodia na ponta, né? Então tem essas questões aí. E aí, vendo isso tudo, depois que a gente começar a pensar nas nossas músicas aí, música modal, música tonal, a gente vai conseguir entender melhor, né? Mas primeiro a gente tem que pensar nos modos gregos. Aqui eu falei da escala maior, da escala menor, mas como funcionam os modos gregos? Os modos gregos você pode pensar da seguinte forma: pega a escala de Dó maior, no caso se o Dó for a nota central, principal, aqui a gente vai estar no modo jônio, né? Agora se o protagonista, a nota central, for a nota Ré, aqui ó, a gente construir a mesma escala usando as mesmas notas, mas mudando o protagonista, ó, aí a gente pode considerar que agora a gente está no modo dórico, tá? Mas sempre pensando aqui que existe uma nota central, ó. Depois vem frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio, tá? Então você tem ali os 7 modos gregos e você tem o que a gente chama de música modal e música tonal. A música modal, né, que dizem que é a música mais antiga, que remonta lá à antiguidade greco-romana, aí já é uma questão mais de história da arte, da música. Mas a questão é que antigamente era mais pura,
você tinha um modo, tipo modo eólio, uma música. Hoje em dia é tudo misturado. Hoje em dia você tem música que é modal, mas tem um pouquinho também de tonal. Então você tem música modal usando vários acordes, né? Então pensando em alguns exemplos aí, me veio na cabeça duas músicas do Hermeto Pascoal, que por sinal são músicas assim bem regionais, tem aquela cara assim de Nordeste, e uma é o Forró Brasil e a outra é o Ovo. Essa música, o Ovo, ela vai girar em torno do modo mixolídio. Então pensando aqui em um Dó mixolídio, você vai ter aqui essa nota característica que é a sétima menor. Então, em vez de você ter o Si, você tem aqui o Si bemol. Ficaria... A melodia da música é... Então, a música ela tá trabalhando dentro dessa sonoridade do modo mixolídio. Se você pegar essa outra, Forró Brasil, ela tá ali no dórico. Essa aqui já é um pouquinho mais difícil, Aqui a gente fez um Dó dórico, né? Que seria uma escala menor com a sexta maior. Ó a nota característica, essa sexta maior aqui, ó. Tu vê que logo no comecinho ele faz né? Fica uma sonoridade bem interessante. Essas músicas elas têm muito essa pegada modal. Quando a gente vai para a música tonal, aí a gente vai começar a pensar nas características que definem o tonalismo, tá? Então você tem dois intervalos aí que eles são muito importantes para a gente pensar na harmonia funcional, trabalhando em cima das músicas tonais, que são os intervalos de quarta justa e sétima maior. Se você pegar todos os modos gregos, considerando o jônio, que é o modo maior também, e o eólio, que é o modo menor, o jônio, ou jônico, é o único que vai ter quarta justa e sétima maior. Então, esse modo ele é a chave ali para o tonalismo. Aqui, a gente vai começar a pensar nas funções das notas dentro aqui do modo jônio e vamos perceber o seguinte, ó, Dó, estamos em Dó. Ré, algumas notas elas são mais ativas porque elas pedem um retorno ou que você caminhe até uma nota mais passiva, mais estável, né? Então, na verdade, a nota ativa e a outra que é a nota mais atrativa e mais estável. Por exemplo, que é o Dó, né? Mais estável aqui, ó, Dó, Ré. Quando vai pro Ré, ó, Ré, Dó. Meio que você quer voltar pro Dó. Ré, Dó. Quando você caminha até o Mi, ó, Dó, Ré, Mi, né? Já resolve, ó. Até porque o Mi ele tá dentro do acorde aqui e tal, né? Mas não só por isso, né? Mas essas notas da tríade vão ser importantes para a gente pensar na estabilidade dentro ali da escala, que seria a fundamental, a terça e a quinta. Se você for pro Fá, ó, do, Ré, Fá, Mi, né? O Fá ele é atraído pelo Mi, ó, Fá, Mi, né? O Sol, ó, Sol, ele já fica de boa, Sol. O Lá, ó, Lá, pede para voltar pro Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, né?
essa nota lá, ela não gera tanta tensão, mas você pode considerar que ela é ativa e pede um retorno para o Sol. Agora, de todas essas notas, essa última aqui, ó, o Si, ó, ela é sem dúvidas a mais tensa, né? E porque ela tá meio tom abaixo do Dó. O Dó é a nota mais forte, ele é um 1, né? Então assim, você estando ali no Si, ó, tem uma força atrativa muito grande, ó, que pede para você cair no Dó. Si, Dó, né? Por isso que se a gente fizer, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, fica uma coisa meio mal resolvida, aí Dó, aí resolve. Então essa ideia aí de nota ativa, nota estável, né, que vai dar pra gente as sensações dentro ali do campo harmônico, dentro das escalas, pra gente pensar na música tonal. E aí tem o seguinte, a gente tem que pensar aqui que quando a gente construir os acordes, a gente vai ter as funções características de cada acorde. E aí vai acontecer o seguinte, aqui você vai ter, pensando ainda no campo maior, você vai ter 3 funções aí, principais, que é a tônica, subdominante e a dominante, tá? Só beber uma água aqui, porque tô com a boca meio seca. Tônica, subdominante, dominante. Aí a gente pensa em sensações causadas por essas notas, por esses acordes. A tônica, vamos pensar aqui em Dó, ó, é uma sensação de relaxamento. Você chegou onde você queria, você tá, né, tá tranquilo. A dominante, ela é sensação de tensão, tá? E se você perceber, ó, aqui, ó, o quinto grau, ó, Sol, dominante, tá? Ele pede para voltar pro Dó, tá? Tá? Aqui vai aparecer essa nota Si, que eu falei que é sensível, tá? Ela vai aparecer aqui, ó. Ó, o Si, ó, quando você montar o Sol, ó, ela é a terça, o Si é a terça do Sol, né? Então ele tá tocando lá a música aí você foi pra cá, ó. Sol, Si, Do, né? Então essa ideia já tá presente aqui, ó. Tá? E essa ideia vai ser reforçada quando você construir a tétrade, porque você vai ter o Si e o Fá, ó. Ó, o Si, Fá, Si, Fá. E aqui você tem o trítono. Lembra que lá no comecinho eu falei do trítono? O trítono é um intervalo muito tenso, tá? É um intervalo de 3 tons. Que... Olha o que ele vai pedir aí, né? Assim, quando eu falo que vai pedir, não é uma coisa obrigatória, né? Mas é assim, é como se fosse um movimento que ele tenta forçar, vamos dizer assim. Ó, daqui, ó, Si, Fá. A vontade que a gente tem é de vir pra Dó, pra resolver, ó. Ó, Si, Fá. E esse intervalo está presente aqui nesse acorde dominante, ó. Sol. Tá, então dominante, tensão, tônica, relaxamento. E o subdominante? O subdominante é uma ideia de um movimento, de um afastamento, né? Você vai para um outro lugar, você não está ainda ali naquele relaxamento total da tônica, mas você está em movimento. O subdominante aqui, ó, ele vai aparecer tanto no 2. Qual que é o 2 aqui, ó? Tô em Dó. Qual que é o 2? É o Ré, né, ó?
Fá, que é aqui o quarto grau. Então, se eu for pensar, por exemplo, subdominante, afastou, dominante, tensionou, tônica, resolveu, ó. Né? Aqui, ó. Né? Então, você tem a cadência autêntica, que é justamente quando você faz esse movimento que passa pelo dominante e resolve na tônica. E aí você pode ter subdominante, dominante e tônica, tá? E muitas vezes vai acontecer dessa forma: 2, que é o segundo grau, 5, quinto grau, 1. Tá? Então, tá aí a importância do 2-5-1. Afastamento, tensão, relaxamento. Não necessariamente na música a gente vai ter que fazer esse movimento. A gente pode fazer uma cadência que seja plagal, tá? A cadência plagal é quando você vem da subdominante para a tônica, o que é bem interessante, né? Porque assim fica um movimento talvez um pouco menos óbvio, assim para mim fica bem interessante, porque interessante. Então você pode ter vários tipos de cadências, que não necessariamente é cadência autêntica, né? Que vão ali aparecer em várias músicas, né? Vários tipos de cadência. Mas vamos pensar aqui nessa cadência autêntica para a gente perceber ela aí em alguns exemplos. Tem um aluno meu que ele adora aquela música Bohemian Rhapsody, do Queen. É uma música aí bem complexa, né? Super elaborada. Mas que eu tava pegando ela, eu percebi que tem justamente a cadência autêntica, um trecho ali, e que é uma cadência muito parecida com a que a gente vê no samba, tá? Eu não sei exatamente a letra da música, mas você tá lá, ó. Mamãe. Eu vou cantar uma oitava abaixo porque eu não consigo cantar que nem o Fred Mercury, né? Aqui a gente está em si bemol, ó. Just aí volta. Aqui rolou o quê? Uma cadência autêntica. Aqui eu tava aqui, ó. Aqui eu fui pro 6. Agora, 2, 5, 1, né? Então esse movimento, ó. 2, 5, 1. Né? O que a gente acabou de falar. Atenção, para voltar. O mais legal dessa música, ó, que depois tem uma modulação, ó. Aí. Ele meio que ele vai andando com baixo. Faz aqui uma coisa meio louca. Mas depois ele modula. Ele modula aqui para Mi bemol. Então a gente estava em Si bemol. A gente vai fazer a mesma coisa, mesma ideia, né? Que seria praticamente um quadradinho ali que aparece no samba. Né? A mesma progressão que tinha feito antes, ele vai fazer aqui, só que agora ele está fazendo no Mi bemol. Ele modulou, né? Como é que ele fez a modulação? Quando ele caiu aqui no 2, ó, ele foi andando com baixo, né? Eu não sei nem exatamente aqui a ideia que está envolvida. É uma coisa que teria que analisar com mais calma aqui. Mas, de alguma forma, ele
consegue modular aqui sem dar aquele impacto, né? Porque a modulação tem muito isso, né? Você tenta modular para um tom que está próximo, que você vê que é o quarto grau, né? Então a música segue e tem algumas ideias muito interessantes aqui nessa música. Tá? Você tem tanto esse quadradinho, depois vai ter uma parte aqui que tem um empréstimo modal também. E eu vou voltar nessa música conforme a gente for falando sobre as funções dos acordes, tá? E aí o que acontece? Eu vou fazer um paralelo aqui com o samba, né? Porque aqui a gente está, ó, fazendo a cadência que é o seguinte, ó, 1, 6, 2, 5, tá? Aqui você poderia já começar a usar outros acordes que estão fora do campo harmônico, né? Que vão aparecer aí também com funções bem específicas, tá? Por exemplo, os dominantes secundários. Então a gente já viu função tônica, dominante, subdominante. O dominante secundário ele tem função dominante também, só que ele está fora do campo harmônico e vai aparecer para preparar algum acorde do campo harmônico. No caso aqui, ó, em vez de eu fazer esse acorde menor, eu faço ele dominante para preparar aqui o segundo grau. Então fica ali, ó. Que é aquele quadradinho do samba, né? Quando a gente fala, faz um quadradinho aí. Você pode fazer em várias tonalidades. Aí tem aquela música, por exemplo, ó. Nunca mais ouvi falar de amor, nunca mais ouvi a flor, nunca mais um beija-flor. Aqui a gente tem a mesma ideia do quadradinho que apareceu ali na música do Queen, só que eu estou usando aqui alguns acordes um pouco diferentes. Em vez de eu estar fazendo esse aqui, ó, uma tríade, o rock trabalha muito com tríades, o samba não, o samba ele procura usar acordes com sexta, né? Esse acorde dominante aqui, ó, que é o dominante secundário, ó, caindo no menor com sétima, e que eu posso usar também até a 11ª, né? Mas a ideia se mantém, essa ideia daquela progressão 1, 6, 2, 5. Tá? E aí você tem o dominante secundário. Agora, seguindo a nossa análise aí, pensando em todas essas funções que vão aparecer, eu vou puxar mais uma música aqui, né? E essa aí vai dar pra gente ver muita coisa nela. E depois eu vou voltar também nessa aí do Queen. É o seguinte, eu pensei naquela música Wave, porque eu vi que muita gente colocou essa música lá, a música que é muito famosa, né? A gente tem aquele comecinho que é basicamente Ré menor e Sol, Sol 7, tá? E aí o seguinte, a música, ela vai se desenrolar ali em Ré maior, né? Vou te contar que os olhos já não podem ver, tá? Mas o comecinho dela tá em Ré menor, que não é um Ré menor comum. A gente pode considerar como um Ré menor dórico, tá? Ou talvez daria para considerar que a gente está utilizando a menor melódica, mas eu gosto de pensar no dórico quando a gente está aqui, tá? Porque essa progressão, ó, Ré menor com sétima e Sol 7, é uma progressão muito comum ali no modo dórico. E aqui você pode usar a escala de Dó maior. Lembra que Ré dórico você pode usar escala de Dó maior? E você pode usar também a pentatônica de Ré. Pentatônica de Ré menor, inclusive com a Blue Note. Então a música começa, né? Tem uma introduçãozinha que é meio que uma coisa assim, né? Tá dentro aqui da escala de Dó maior.
Aí de Ré menor, dórico, foi para Ré maior. Aí você vê, a modulação muitas vezes vai buscar um tom homônimo, né, que ali é a mesma nota da tônica, mas em outro modo. E muitas vezes vai buscar também relativos, né, assim, coisas próximas. A gente foi ali, ó, para Ré maior, ó. Vou te contar que os olhos já não podem ver. Esse acorde que aparece aqui, ó, né, é um acorde diminuto. Esse acorde, na minha concepção aqui, ele tá aparecendo, ó, para fazer uma aproximação para cair no Lá menor, tá? E aí é o seguinte, depois você vai ter aqui, ó, Lá menor, Ré 7 caindo no Sol. Isso aqui é o seguinte, lembra que eu falei da importância do quarto grau que representa um afastamento? No caso, a gente vai ter aqui, ó, Ré maior, tônica, aqui o Sol com sétima maior é o afastamento, quarto grau, e o Lá 7 é a tensão ali da dominante. Então a gente vai, ó, nosso objetivo é cair aqui. E agora vai aparecer o quê? Vai aparecer o dominante secundário que prepara o quarto grau e vai aparecer também o 2 cadencial. Então você tem os dominantes secundários que preparam os acordes ali da tonalidade e você tem também o 2 cadencial. É como se você tivesse a possibilidade de fazer 2, 5 para cada acorde da tonalidade. Então, olha que interessante, esse movimento aqui é 2, segundo grau ali do Sol, 5, ó, quinto grau do Sol, ó, caindo aqui no Sol, tá? Só que antes de eu chegar no Lá menor, eu usei esse diminuto. Eu usei ele com uma função de aproximação para chegar aqui, ó. Então, como é que ficou? Vou te contar que os olhos já não podem ver, né? Coisas que só agora o coração. Apareceu outro acorde fora do campo harmônico. Esse aqui, na verdade, é o empréstimo modal. O que é um empréstimo modal? Quando você pega um acorde emprestado de um outro modo, tá? Então eu tô aqui em Ré maior, mas eu usei um acorde que aparece aqui em Ré menor, né? Como se momentaneamente eu tivesse ido para Ré menor. Aí vai aparecer esse empréstimo modal, tá? É muito comum você ter esse acorde, né? E na verdade, eu fiquei tentando achar qual que era a lógica por trás desse acorde. E vou tentar aqui mostrar rapidamente, né? Aqui, vamos voltar para Dó maior só para a gente ter a nossa base aqui, ó. Aqui, cara, quando você tá, ó, na subdominante, quarto grau, e você faz depois o quarto grau menor, com sexta, parece muito natural que você retorne para o Dó. Por que que isso acontece? Porque existe um movimento melódico, tá? Que vai passar ali por dentro dessa progressão. Ó, na verdade são dois movimentos. Um tá aqui, ó. Né? E o outro é... Vou ter aqui, ó. Né? Então esse acorde, ele não aparece à toa. Ele aparece justamente depois da subdominante, na maioria dos casos, para você retornar para a tônica, tá? Então quando ele aparece aqui, ó, tem várias músicas que tem isso, ó. Tava no Dó, ó,
Aí preparou o quarto grau, ó. Aí fez lá o quarto grau, depois quarto grau menor para voltar, ó. Então esse acorde vai aparecer direto, inclusive na música do Queen tem uma parte que ele aparece. Depois quando vai para aquela parte... Vamos ver? Aí. Carry on, carry on. Agora. Nothing really, né? Ó, quarto grau menor, ó. Né? Ó, quarto grau menor. Ó a sensação de que você precisa voltar aqui para tônica, tá? Então, a mesma ideia, ó, que está presente aqui, ó. Né? Agora voltando para nossa wave. A gente já caiu no quarto grau aqui, ó. Vamos lá. Vou te contar que os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender, né? O coração pode entender. Ele caiu aqui. Eu fiz o dominante, achei esquisito, mas é porque o que acontece? Quando chegar aqui, a gente vai ter o que a gente chama de dominantes estendidos. Esse aqui não soa bem, porque como é uma bossa nova, se a gente não colocar aqui as tensões, realmente fica meio esquisito, né? A bossa nova é um estilo que ela pede muito essas tensões, né? A 13ª, para você poder até ter assim uma melodia também ali passando entre os acordes. Então, quando a música chega aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de dominantes estendidos, que é o quê? É uma sucessão de dominantes, um preparando o outro, até você voltar ali para a tônica, né? Geralmente você vai retornar para a tônica. Então aqui, por exemplo, a ideia seria essa, ó. Fá sustenido dominante, Si dominante, um Mi dominante e depois o Lá dominante para voltar para o Ré. Só que aí tem vários detalhes, né, na harmonia para não ficar uma coisa assim muito bruta, né? Senão ficaria muito esquisito, um dominante e outro. A sonoridade seria estranha. Então você tem aqui, ó, as tensões para poder aquilo ficar um pouco mais suave, né? Ficaria mais ou menos assim, ó. Vou te contar que os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Aí voltou, ó, pro Ré dórico, né? Então você vê, a gente fez aqui uma sucessão de dominantes, mas usando uma melodia, ó. Aqui eu tô em Fá sustenido dominante, mas ó, 13ª maior, 13ª menor. Depois aqui, ó, Si 7, ou Si dominante, mas ó, com a melodia continuando, ó. Nona maior, nona menor, até cair no Mi aqui, ó. E aí você pode fazer a nona também, ó. Inclusive aqui, ó, ele faz um movimento que ele faz, ó, suspenso com a quarta, ó, depois com a terça, ó. Tá vendo como ele divide às vezes um acorde em dois? Aí quando chegar aqui, em vez dele ir direto pro Lá, ele vai botar esse Si aqui, ó. Né? E esse Si, ele pode ser considerado um dominante substituto, tá? Então, vamos só recapitular aqui rapidinho, porque é muita informação.
Eu estou tentando falar basicamente tudo aí que tem em termos de funções harmônicas e acordes que aparecem fora do campo harmônico. Então a gente já viu aí, tirando tônica, subdominante e dominante, os dominantes secundários, o 2 cadencial, que pode vir antes desses dominantes secundários, empréstimo modal, né, que é um acorde emprestado de outro modo. E agora a gente está vendo aqui dominante substituto. E eu vou aproveitar para falar do diminuto preparatório. Tem 2 acordes aí que são muito importantes, que é o dominante substituto e o diminuto preparatório. Voltando para a nossa base aqui, que é o Dó, né? Quando você tem o dominante, ó, esse dominante ele tem um trítono, aqui no caso, ó, Si, Fá, ó, Si, Fá. Se você continuar esse trítono aqui embaixo, ó, Fá, Si, você pode montar esse acorde aqui, ó, né, que ele é aqui basicamente um Ré bemol com sétima, tá? É daí que vem o dominante substituto. Ele tem o mesmo trítono que o dominante. Esse acorde aqui, ele vai aparecer meio tom acima do acorde que você quer resolver, geralmente ali a tônica. Mas pode aparecer também para outros acordes. Na verdade, para todos os graus do campo harmônico ali, que são mais estáveis, você tem a possibilidade de usar esse dominante substituto. E você tem esse trítono também, ó, quando você monta um acorde diminuto meio tom abaixo da tônica, né? Então, olha as possibilidades que você tem. Em vez de usar o dominante, usar o diminuto preparatório ou usar o sub 5, né? Esse dominante substituto. E quando você construir esse dominante substituto, você pode usar uma quarta aumentada ou quinta diminuta, porque essa nota ela é a fundamental do dominante. Então você reforça a ideia quando você faz assim, ó, né? Então a ideia é basicamente essa. Então apareceu aqui, ó, que você poderia considerar um dominante substituto, ó. Ele apareceu meio tom acima desse dominante, ó. Beleza, então sempre que aparecer um acorde meio tom acima ali, dominante, você pode desconfiar que esse acorde é um sub 5. E aí continuando, a gente já viu muita coisa, né? Inclusive, falando aqui dos diminutos, a gente viu esse diminuto aqui, ó, quando a gente estava aqui, ó. Vou te contar que os olhos já não podem ver. Que é um diminuto com uma função diferente daquele. Esse aqui é um diminuto não preparatório, né? É um diminuto que ele resolve num acorde que está meio tom abaixo, né? A gente viu que o diminuto preparatório ele resolve num acorde que está meio tom acima. Então é um diminuto, mas que tem uma função diferente. Então o diminuto ele pode aparecer em muitos lugares aí da música fazendo essas aproximações, né? E quando você usa um acorde diminuto, a escala que você está utilizando ali também pode mudar. Você pode usar uma escala que seja baseada ali naquele acorde diminuto, no momento da música. Tá? Então você tem muitas possibilidades aí com diminuto, inclusive como as inversões são simétricas aqui, ó, às vezes, tipo assim, tu pode ter aqui, ó, em vez desse Si diminuto, ó, você pode ter ele aqui, ó, né? É uma terça menor acima. Para resolver aqui, ó. Então eu tanto posso fazer o Ré, Sol, Dó, como posso fazer Ré, sub 5, Dó, Ré,
diminuto preparatório, Dó. Ou posso usar uma inversão também desse diminuto preparatório, tipo, ó. Né? Também encaixa, dependendo do contexto que você tá, né? E aí, aproveitando esse gancho, falta a gente falar um pouco mais sobre modulação, né? E aí tem o seguinte, nessa música aqui, o Wave, ó, chega uma hora que ela vem e volta aqui pro Ré dórico, ó. Aí depois, ó, da primeira vez era a cidade, né? Quando ela faz esse movimento aqui, o que eu penso, né? A gente está fazendo 2, 5 do Fá. Então, a gente está fazendo aqui uma modulação para Fá maior, tá? Que é o relativo maior do Ré menor, né? Relativo maior aqui, ó. O que acontece? Eu penso da seguinte forma, a gente não estava num Ré dórico, a gente já estava em Ré menor. Por isso que a modulação soou legal, porque eu vou usar as notas agora aqui da escala de Ré menor, né? Da primeira vez, né? Da primeira vez era a cidade, né? Então você vai ali se aproximando daquele outro tom que você quer chegar. Aí aqui da mesma forma, ó, ele aproveita um acorde que ele tá aqui, ó, para fazer menor, ó. Da segunda ao cais, a eternidade. Então ele fez 2, 5, 1 de novo, né? E aqui ele foi para um outro tom, né? Ele foi que é como se ele estivesse modulando aqui para um Mi bemol, né? Tanto que percebe que a melodia, ó, vai acompanhar aqui, a escala da melodia vai acompanhar o acorde, ó. Primeira vez era a cidade, aí depois da segunda cais, a eternidade. Então ele fez uma melodia meio que simétrica ali, só que num outro tom. Aí chega que ele volta pro Ré. Agora eu já sei da onda que seguiu no mar, tá? Cara, essa música tem muitas coisas interessantes. Eu pretendo trabalhar ela no meu curso completo, pegando cada detalhe, nos momentos que aparece ali Blue Note, na melodia, né? E é muito interessante. Para fechar aqui nossa análise, ficou faltando ver uma coisa que muita gente não fala, né? Mas é uma coisa muito importante, que é a música tonal menor, né? Dentro assim de uma tonalidade menor. O que acontece? Lembra que eu falei que o modo jônio é o único que tem quarta justa e sétima maior? Então, é como se a escala menor tivesse ficado ali com um pouco de inveja, né, do modo jônico. E aí foi criado, né, o que a gente chama de sensível artificial, que você pega a escala menor, substitui a sétima menor por sétima maior. Então, quando você tiver novamente quarta justa, sétima maior, lembra aqui, ó, sétima maior Si, quarta justa Fá, você vai poder ter as mesmas funções que existem no modo jônico, que é o modo maior. Então você vai ter que usar a sensível artificial ali na escala menor. Então em Dó aqui ficaria como? Né? Aquela escala árabe, né? Escala menor harmônica. E aí, com base nessa escala, a gente vai poder criar as nossas harmonias tonais aí, né, menores. Só que aí tem um detalhe, quando a gente for
para o campo menor, é como se você pudesse usar a escala menor natural e fazer alterações pontuais no sexto e no sétimo grau. Então, a sexta, você pode usar a sexta maior também. A sétima, você pode usar a sétima maior também. É como se elas fossem móveis. Mas, assim, o que a gente vai notar muito é que quando a gente estiver aqui no relaxamento, por exemplo, Dó menor, relaxamento, a gente está pensando na escala menor natural. Quando for para o Sol 7, que é a tensão, aí a gente vai pensar na escala menor harmônica. Tá? Vai aparecer aqui essa, né? Esse carinha aqui, ó, que é a sétima maior, para resolver. E aí eu pensei no exemplo de uma música, que é uma música mais ou menos simples, mas que, né, tem uns detalhes aí, que é aquela cadência, na cadência do samba, do que eu conheço a versão dos Novos Baianos. Agora me fugiu aqui o compositor dessa música, eu não sei se ela é dos próprios Novos Baianos, depois eu vou até dar uma pesquisada melhor. Mas na melodia dela, a gente vai perceber a presença, ó, dessa sétima aqui maior, que é a sensível. Por exemplo, ó. Atenção, ó. Né? Então, quando a gente estiver no campo menor, a gente vai poder usar vários acordes formados tanto pela escala menor harmônica, quanto a menor natural e também a menor melódica. Né? Então a música tá aqui, ó. Sei que vou morrer, não sei o dia. Ó o 2, ó. Levarei saudade. Esse aqui, você pode considerar ele como sendo um sub 5 também, ó. Meio tom acima aqui, ó. Da Maria, né? Levarei saudade. Ou então, é basicamente aqui o sexto grau, só que com uma leve alteração, né? Levarei saudades da Maria. Aí quando chegar nessa parte, ó, Dó 7, ó, preparando o quarto grau, ó. Sei que vou morrer, sei que vou morrer, não, sei que vou morrer. Apareceu uma nota aqui, ó. Aí a gente percebe também como são formadas as melodias, porque essa nota, ó, ela tá fora da nossa escala, tanto da menor quanto da menor harmônica, mas ela apareceu aqui, ó, porque ela faz parte desse acorde aqui, dominante secundário, ó. E não sei aonde. Aí daqui ele vai pro quarto grau, ó. Que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudades da aurora. Aí voltou. Quero morrer. Agora, ó, vai aparecer aquele diminuto lá que eu falei, ó. Lembra que eu falei, diminuto preparatório? Ó. Quero morrer numa batucada de bamba. Ó, o diminuto preparatório. Na cadência bonita do samba, quero morrer numa batucada de bamba. Na cadência bonita do samba. Aí a melodia, ó. Você percebe que ela vai aqui, ó, para sensível, ó. Cadência bonita do... Quando eu for pro sol, do samba, tá? Então, opa, Dó maior não, Dó menor. Então, você vê que a sensível artificial, ela apareceu ali o sétimo grau justamente para dar sentido para a melodia, né, e para a cadência ali da música, tá? Então a harmonia em tons menores, ela muitas vezes vai ter isso daí, vai usar escala menor harmônica, menor natural, menor melódica, e aí você tem várias e várias possibilidades, tá?
Então, galera, basicamente isso que eu tinha para falar. Como eu falei aí, eu ia fazer uma live, mas acabou que eu tive muitos problemas técnicos e eu espero que esse conteúdo possa ajudar muito o pessoal que está estudando harmonia. E na internet você acha algumas coisas boas, outras mais ou menos, né? Então eu queria fazer um convite agora, aproveitando aí o finalzinho da aula, se você gostou desse conteúdo, se você, né, tem vontade de aprender isso daí de uma forma mais calma, com um pouquinho mais de tempo, e fazer parte aí da primeira turma do meu curso online que eu fiz baseado nisso que eu acabei de apresentar e também lá no meu e-book, né? Eu te convido aí a fazer a inscrição, participar dessa turma. E assim, o que eu estou buscando, na verdade, é formar um grupo de amigos. Esse curso eu já tinha feito ele no final do ano passado. Eu terminei de... Ih, tem alguém me ligando aqui rapidinho, vou recusar. Eu terminei de gravar no ano passado, tá? Então assim, já tinha o e-book, né? Como eu passei aí o e-book na verdade ele não é gratuito, mas eu estou distribuindo ele para as pessoas poderem conhecer. Fiz as aulas gravadas, 40 aulas, eu acho que tem até mais de 40 aulas gravadas sobre o assunto, né? E comecei a vender esse curso, mas eu senti falta de uma coisa assim que conectasse mais as pessoas. Então minha proposta é fazer 4 aulas presenciais que vão durar aí cerca de 2 meses. Então vai ser uma aula, depois de 15 dias, mais uma outra aula, depois uma outra, totalizando 4 aulas. E eu quero formar um grupo aí de pessoas que queiram se conhecer melhor, que queiram participar do grupo do WhatsApp, que vai ser um grupo assim bem restrito, aberto, que a gente vai poder colocar as nossas dúvidas lá, todo mundo vai aprender junto. Eu vou buscar responder todas as dúvidas. Se tiver alguma coisa assim que eu não saiba, pode ter certeza que eu vou procurar pesquisar aquilo a fundo, né? Porque isso daí faz parte de um projeto de vida para mim e eu quero tanto ensinar quanto aprender com as pessoas que queiram, né, participar disso daí. Então, como essa é a primeira turma, eu estou fazendo de uma forma diferente. Eu deixei um formulário que as pessoas responderam e muita gente disse que poderia pagar só até R$ 200 por um mês de aula. Então eu estou fazendo esse curso aí no valor de 197, tá? 197 vai incluir as 4 aulas que vão ser ali pelo Zoom, transmitidas ao vivo, depois vão ficar gravadas e vão estar lá na plataforma para quem não puder assistir, assistir depois. Mais as 40 aulas que tem lá no curso, na plataforma Hotmart. Mais esse grupo de pessoas que vão estar ali conversando, tirando dúvidas. E eu vou propor exercícios aí para a gente estar sempre fazendo e buscar, nesses 2 meses aí, evoluir bastante, né? Todo mundo junto, tá? E além disso, eu tô dando 30 dias de garantia, né? Então, assim, você pode ir lá comprar o curso. Se passarem 20 dias, 25, você não gostou, você vai lá, cancela, né? Faz o estorno, pede o dinheiro de volta que o seu dinheiro vai ser estornado, tá? Então, você tem essa garantia de 30 dias. Eu fiz isso porque eu acho que ninguém vai querer, né, o dinheiro de volta tendo uma oportunidade dessa. E nas próximas turmas que eu abrir, com certeza esse preço vai aumentar, porque minha ideia não era fazer por 197, eu realmente quis fazer isso
poder dar essa oportunidade para as pessoas que responderam o formulário lá, estão participando aí, assistindo, né, os vídeos e tudo mais. E depois na próxima turma já estou pensando em botar um valor que seja ali perto de 300, 400 reais, alguma coisa assim, porque eu acho que a gente tem que dar valor para as coisas, né? Então, se você tem uma oportunidade de fazer uma coisa que vai te dar prazer, que vai trazer uma evolução para você, eu acho que aquilo ali é um investimento, né? E eu quero essa turma aí junto comigo para a gente, né, passar aí para a próxima etapa e ver aí como é que vai ser essa experiência. Só pensando aqui se eu não estou esquecendo mais alguma coisa. Então é basicamente isso, pessoal. Agora os próximos passos eu vou fazer uma live no Instagram, tirando a dúvida aí, porque como não deu para o pessoal colocar as dúvidas, né, eu vou abrir para dúvidas. E eu vou criar um grupo também no WhatsApp, um grupo VIP das pessoas que têm o interesse de continuar estudando o assunto e fazer parte dessa turma, para a gente poder esclarecer direitinho, né, como é que vai ser o curso e para seguir aí para essa nova fase aí que eu espero que seja muito boa aí para todo mundo, né? E vamos que vamos, galera. Espero que esse conteúdo aí ajude e, e a gente segue aí, sempre com a música. Valeu, pessoal. Então, um abraço aí, até a próxima.